pessoal, eu sou o Lucas, comigo está o Guilherme Rosa e o Thiago Griso. A gente vai apresentar para vocês o nosso projeto Road Books, que ele é um blog, né, de viagens com dicas de turismo, dicas de atividades atrativas. E o nosso objetivo, ele é um blog voltado para os mochileiros, e o nosso objetivo é dar dicas e fazer com que a pessoa ache o seu destino, né, de forma mais fácil. É uma plataforma simples e acessível, com uma navegação intuitiva, e também a gente trabalha com informações claras para que a pessoa possa planejar a sua viagem da melhor maneira. O nosso público-alvo são jovens, adultos e idosos de todas as idades, e a gente fez algumas personas aqui, como o Rogério Mario, de 35 anos, professor universitário, gosta de viagens, novas culturas e de leitura. E a Amanda Barbosa, 23 anos, cursando medicina, quer conhecer novos países, línguas e aproveitar a vida. Bom, nesse slide aqui a gente vai mostrar um pouquinho do nosso cronograma, né, que a gente usou o Trello durante toda a produção do projeto. E, bom, nele mostra, né, o que faltava a gente fazer, o que a gente já tinha iniciado. E conforme a gente ia fazendo, né, ia marcando como feito, né, e mudando, atualizando. O conteúdo em si. Bom, aqui a gente tem alguns concorrentes que são bem parecidos com o nosso projeto, só que tem uma diferença principal que, bom, a gente tem a Mochila Raiz, que foi feito por um cara, o nome dele é Victor, e lá é um blog onde ele coloca as vivências dele, né, as experiências que ele teve viajando por aí. E o foco dele principal é mostrar os lugares que ele consegue ir economizando. E o Vamos Comigo, ele foi feito por uma mulher, o nome dela é Rebeca Cirino, e o foco dela também é mostrar viagens que ela fez por aí, só que o foco dela é mais para o público feminino. E, deixa aí. Bom, aí a gente colocou, por que escolher a Road Books? Porque a gente também tem isso de querer mostrar, né, tipo, deixar bem claro ali onde a gente foi, como que você, por exemplo, pode viajar para tal lugar, por exemplo, usando tal rota que você acaba economizando, né? Enfim, meios de viajar para outros lugares. Só que um problema, né, do blog deles é que são só eles que colocam as vivências lá. Então, é tudo baseado neles. Ou seja, se eles param de viajar por um tempo, o blog fica sem atualização. Então, o nosso todos os usuários podem ir lá e podem ir colocando as vivências deles. E aí você não depende só de uma pessoa, né? Você tem toda ali experiência de várias pessoas, de vários lugares. E é isso. Bom, aí a gente tem os requisitos funcionais, que é exibir informações da equipe no sobre, exibir o feedback, né, das viagens, que aí no caso seriam os posts que o pessoal faz, e o chat, que seria outras pessoas respondendo esses posts. Exibir dicas de pontos turísticos, né, isso a gente deixou no site algumas dicas, né? Cadastrar o usuário, fazer o login dele e disponibilizar um sistema de busca. Esses três últimos a gente acabou que ainda não colocou eles de fato, mas a gente pretende colocar no site, que é verificar a avaliação de postagem para os usuários, as buscas mais populares e disponibilizar uma central de ajuda. Nos não funcionais a gente tem usabilidade, que é o site ser intuitivo, bem fácil de usar. A manutenibilidade, que além do site em si ser fácil de se usar, a gente queria também que o código ele ser bem documentado e fácil de se compreender também. Desempenho, que é o site responder rápido, a segurança e confiabilidade, evitar que os dados dos usuários possam ser vazados, e a disponibilidade, que é o site estar no ar o tempo todo. A gente tem o nosso modelo Canvas, né, que é a nossa proposta de valor, que nem o Lucas falou, é facilitar a vida desses aventureiros para achar uma maneira de viajar para o lugar que ele quer da maneira mais fácil.
A gente também tem aí que o site tem uma possibilidade avançada e também tem informações bem detalhadas sobre o local onde a pessoa quer ir. Bom, aí nas fontes de receita, a gente pensa mais para frente, se fosse para ganhar dinheiro com esse site, seria através, assim, a forma principal de propagandas. E a estrutura de custo, a gente imagina que com o que a gente gastaria, né, dinheiro? Com a manutenção do site, manter ele, o domínio dele e a hospedagem. Bom, o estudo de viabilidade. Na parte técnica, foi viável fazer, né, porque a gente teve acesso a toda a infraestrutura da FATEC, os computadores, a rede, né, ter sempre aqui os laboratórios em aula e depois da aula também, né. Na viabilidade financeira, bom, quem fez o site foi nós mesmos, né, então a gente não precisou, por exemplo, sei lá, pagar para alguém fazer tal coisa para a gente e nem também gastar dinheiro com ferramentas, porque tudo que a gente usou foi usado em aula, né, tipo ferramentas grátis. Na viabilidade de mercado, inicialmente a gente era para ser uma vitrine de viagens, mas a gente percebeu, né, o professor Ronan deu esse toque para a gente que é um mercado que já tem muita vitrine de viagens consolidada. Então a gente preferiu mudar o nicho, ser um negócio mais específico, onde teria menos concorrência. E de viabilidade operacional é que a equipe conseguiu realizar o projeto de uma forma eficaz. Bom, falando agora sobre design, a gente decidiu usar alguns tons de verde. Isso porque o verde ele remete muito à natureza e aquilo que é natural, o que a gente acha que tem a ver com todo o tema do site. E os tons mais claros, aí, um branco e o cinza, para dar uma neutralizada assim, na cor do site. As fontes que a gente usou foi a Rubik para título, no Nito a gente usou na tela de cadastro, login, esqueceu senha, e a Roboto para textos no geral. A gente decidiu usar essas 3 fontes porque elas são fontes sem serif, então elas têm uma legibilidade muito boa. Aqui está a nossa isologo, né? Então ela tem texto e uma imagem junto. O fundo aqui não faz parte, a gente só colocou para dar destaque aqui e para aqui aparecer o texto, né? Mas é basicamente isso aí. Bom, agora eu vou mostrar o protótipo do Figma. Já avisando, né? A gente usou ele, a gente deu uma rushada, fez ele mais rápido para poder focar mais no projeto em si. Então ele está aqui mais como uma orientação visual, da onde estão os elementos, como é que é ser, do que de fato representar o design do site em si. Então aqui a gente tem já um drop-down que leva para o menu, quer dizer, para o perfil do usuário, o sair da conta, que leva a gente para o login. Aqui tem o esqueci minha senha, para você colocar o e-mail, depois coloca o código para trocar a senha. Aqui tem a tela de cadastro, volta para cá, aí tem o sobre a gente. A tela de contato, para poder contatar a gente. E aqui a gente leva para a tela de post, e aqui o post em específico. E acho que aqui no protótipo é isso. E agora a gente vai falar da aplicação em si. Né? Então aqui a gente está na tela de cadastro. Aqui já é uma versão dela reduzida, por questão de responsividade. Então vocês que não usam, ela tem essa versão aqui, que é a original dela mesmo. Então aqui tem os campos, não tem verificação, então nem vou perder muito tempo digitando nada. Então aqui quando você cadastra, você vai para a tela de login. E aqui tem a tela para esquecer a senha, então você coloca seu e-mail, para ser enviado um e-mail para você verificar que é você. E depois de ser verificado, você é mandado para essa tela para você colocar a sua senha nova, e aí você volta para a tela de login. Aqui é a nossa homepage, então a gente tem aqui em cima a nossa navbar, uma barra de pesquisa, porque como é um blog, ele eventualmente iria ter muito conteúdo, então para ajudar os usuários a conseguirem achar o que eles querem. Aqui tem o menu, que leva para o menu de um drop-down para ver o perfil. Então aqui tem um perfil, com algumas informações e uma bio. Voltando aqui para a home, a gente tem a tela, descer aqui um pouco, né, mostrar mais a homepage. Então a gente aqui colocou umas postagens recentes de desenho. Aqui a gente colocou um carrossel com alguns lugares que a gente pesquisou e viu que são
bonitos assim. Então, ele é um carrossel que roda sozinho, né? Aqui tem umas dicas para a galera poder se sempre atualizada aí. Um mini sobre nós, que leva a gente para o sobre. Aqui embaixo tem o footer. Então, já vou levar a gente para o sobre. Aqui tem a descrição de um pouco de cada um de nós, junto com as nossas redes sociais aí. Aqui a gente tem a página de contato. Aqui tem a informação do nosso e-mail, que não existe, né? Só fictício. O telefone também não. Então, aqui para o usuário colocar o nome, e-mail e a mensagem dele. Aqui então a gente tem a tela de criar post, onde a pessoa vai poder aqui colocar o título da postagem dela, a categoria, para ficar mais fácil de catalogar os posts e ficar mais fácil de achá-los. Então a gente tem aqui relato, que é contar a experiência, uma dúvida, cada pessoa esteja uma dúvida, por exemplo, para onde ir ou o que fazer onde ela vai. Dicas para fazer o que fazer no lugar, um guia, que é mais completão, né? E um roteiro, que é meio que uns passos a se seguir para se fazer uma viagem ou outros, caso não se enquadre, ou seja, mais que um desses, né? Aqui está a parte para colocar o conteúdo, e aqui tags também para ficar mais fácil. Aqui ele repreenche o site e aqui ele volta. Aqui nesse Comece Aventura leva para a página de post em si, então aqui a gente colocou alguns posts de exemplo, né? Então a gente tem, por exemplo, esse aqui, ficaria mais ou menos assim o post, com o usuário podendo definir aí onde que seria título e tal, colocar esse tipo de coisa. Aqui embaixo as tags que ele colocou. E mais aqui embaixo o comentário. E mais para baixo ainda a seção de onde estão os comentários em si, né? E aí só mostrar mais esse aqui também que a gente fez de exemplo. Que é mais diferente também, comentário diferente. E por aqui é isso. A gente vai continuar a apresentação aqui. Bom, as considerações finais foi mais difícil do que a gente pensava. A gente conseguiu fazer grande parte de toda a aplicação. A gente conseguiu fazer todos os protótipos também. A gente teve algumas dificuldades, como a mudança do escopo, né? Igual o Thiago falou, a gente era uma vitrine, a gente mudou para um blog, para mochileiros. A inexperiência dos participantes, eu e o Thiago, por exemplo, a gente entrou aqui sem saber nada, então a gente passou um pouco de dificuldade. E também a integração de outros requisitos, que aí foi mais questão de tempo mesmo. E a gente quer implementar o banco de dados, outras funcionalidades de tela e de configuração, posts do usuário, posts favoritos, entre outros. E aqui estão algumas referências. A gente usou alguns sites como inspiração, a gente usou o Bootstrap, a gente usou também um pouco de IA para complementar alguns dados. E é isso.